nome é Júlio César Vieira. Eu sou professor de inglês da rede Ateneu. E nesse momento de pandemia e isolamento social, nós estaremos nos encontrando aqui através dessa plataforma digital, onde juntos trabalharemos a disciplina de inglês. E você? Você é bom de inglês? Não? Vamos aprender um pouco de inglês trabalhando junto através do nosso sistema de educação, dessa vez em aulas digital, através do Ateneu Online. Aulas digitais. Vamos começar? Mais uma vez, sou Júlio César Vieira, English Teacher da rede Ateneu. Hoje, trabalhando com vocês aqui no Colégio Ateneu Itaperi. E sejam bem-vindos, meus caros alunos do nono ano. É um prazer trabalhar com vocês. Vocês ainda não me viram pessoalmente, mas com certeza faremos um encontro juntos. Quando tudo isso passar, eu farei uma visita ao Ateneu Itaperi e eu poderei conhecer, apertar a mão de vocês ou dar uma cotovelada em cada um de vocês. A gente vai se encontrar com certeza sim. Tempos diferentes, difíceis, mas também tempos de muito desafio. E vamos juntos, com certeza, superar tudo isso, passar tudo isso e voltarmos à normalidade. Vocês receberão de volta o professor de vocês, que nesse momento está isolado em casa, pela necessidade dele, mas isso não significa que nós não temos o nosso compromisso com vocês e com a tua educação. Vocês estudando daí e eu explicando daqui da minha casa. Vamos começar então, na nossa aula de hoje, um dos assuntos mais importantes do nono ano, que é a introdução aos verbos de modo. Em inglês, modal verbs. Modal verbs. E estudaremos 4 verbos especiais e com certeza vocês vão adorar conhecer cada um deles. Talvez tenham já visto, se vocês já viram, a revisão está pela frente. E nesse momento é hora sim de parar, anotar, revisar, estudar. Vamos entender quem são os verbos de modo. Os verbos de modo, eles são verbos auxiliares que acompanham verbos principais para expressar assim uma ideia particular. Eles possuem mais de uma função para transmitir uma ideia pragmática do que nos indica alguns aspectos gramaticais. Aprender o uso dos modal verbs significa prestar atenção no sentido que lhes são atribuídos. É justamente isso. Cada um desses 4 verbos de modo estudados na aula de hoje terá sua própria forma, seu próprio uso, sua própria expressão e suas funções específicas. Vejamos então a construção de cada um deles. Tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, de uma habilidade ou de uma capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. Nos próximos tópicos exploraremos alguns desses aspectos, que é a estrutura dos verbos modais e o uso mais adequado de cada um deles. Vamos lá? Em inglês, let's go! E o primeiro verbo estudado é o verbo poder, can. Can, poder. Funções do verbo poder. São 5 as funções do verbo poder que vamos aprender aqui. A primeira é capacidade. Em inglês, capacity. Capacity. A segunda função é habilidade. Ability. Ability. A terceira função é de possibilidade forte. Strong possibility. Strong possibility. A quarta função é informal permission. Informal permission. E a quinta função, prohibition. Prohibition. Vamos lá de novo, devagarinho. Anotem essas funções. Capacity, ability, strong possibility, informal permission and prohibition. Capacidade, habilidade, possibilidade forte, permissão informal e proibição. E proibição. Vamos começar com a primeira função, que é a capacidade. Capacity. Capacidade é tudo aquilo que você consegue executar. Você pode andar, você pode falar, você pode escrever, você pode tomar banho sozinho. Se você consegue executar uma ação, essa ação é chamada de capacidade. You can drive the car. You can drive the car. Você pode dirigir um carro. Capacidade sua. Tudo que você consegue executar é chamado de capacidade. Agora, se essa sua capacidade ela é melhorada, você sabe dançar e dançar bem, sabe dirigir um caminhão, sabe falar 5, 6 idiomas, aí já não é mais só capacidade. Quando você melhora a capacidade, dá-se o nome de
habilidade. Ability. Ability. É interessante que em inglês ability se escreve com A e não com H, como na língua portuguesa. Um exemplo, you can speak 3 languages. You can speak 3 languages. Você pode falar até 3 idiomas. Então, meu amigo, esta é uma de tuas habilidades. Nós temos os verbos can com mais outras funções e uma delas se chama proibição. Para que eu tenha proibição, basta que você negue o can. O can negativo é formado pela palavra can com not. Vamos estar aqui no quadro ver como é que ficaria essa negação. Olha, a palavra can, ó, quando ela é junta com not, você pode fazê-la de duas formas. Ou você usa o not junto, ó, formando a palavra cannot, ou você pode abreviar, formando assim a palavra can't. A negação de can pode ser cannot ou can't. Cannot ou can't. Então esse é o primeiro verbo modal estudado, cuja negação é cannot ou can't. Esse é o the first modal verb, verbo modal número 1. Vamos para cá de novo? Então uma frase em que eu use a proibição. Richard can't access our laboratory. Richard can't access our laboratory. O Richard, ele não consegue acessar o nosso laboratório. Ele não pode acessar. Não pode. Se não pode, para ele está proibido. Prohibition. Prohibition. Richard can't access our laboratory. Prohibition. E mais uma função do verbo can é de possibilidade forte. Possibilidade forte é toda vez que uma ação tem grande chance de acontecer. Então, grande chance mesmo, grandes possibilidades que essa ação ocorra. Exemplo, Hillary can get a job in the Microsoft. Hillary can get a job in the Microsoft. Se eu falei que a Hillary ela pode conseguir um trabalho na Microsoft, é porque eu tenho certeza que ela tem as habilidades possíveis de ter e manter um emprego nessa grande multinacional. Can get a job, ela consegue lá, então ela deve ter todas as qualidades para ingressar nessa empresa internacional. Então, grandes possibilidades. Strong possibility. Ok? E para terminar, o verbo can possui uma função chamada de permissão informal. Em inglês, eles têm muito isso de o que é formal e o que é informal. Alguém já percebeu nos filmes de inglês que a maioria das pessoas são chamadas pelo sobrenome. Mr. Johnson, Miss Harris, Miss Marple, Miss Trump, Mr. Trump. Vocês perceberam? Porque a maioria das pessoas em inglês se tratam formalmente. E para tratar alguém informalmente pelo primeiro nome, tem que ter muita intimidade. E se você tem intimidade com alguém em inglês, você pode empregar o verbo can com certeza. Can I enter at your bedroom, Diego? Can I enter at your bedroom, Diego? Posso eu entrar no teu quarto, Diego? Usei o verbo can, chamei o cara de Diego, então eu tenho intimidades com ele. Isso é chamado de permissão informal. Ok? Nossa, já estamos no verbo número 2 e o nome dele é may. Alguém conhece o verbo may? May em inglês significa poder. May significa poder. E as funções do verbo may são 3. São elas: uma fraca possibilidade, uma permissão mais formal e também a proibição. Uma fraca possibilidade, uma permissão mais formal e também proibição. Weak possibility, formal, permission and prohibition. O que seria uma fraca possibilidade? Eu falei nesse instante que o verbo can expressa uma possibilidade mais forte, grande chance de acontecer. Mas às vezes uma ação ela pode ter pequenas chances, poucas chances de acontecer. Não é isso? Então, um exemplo. Kate may arrive in June from USA. Kate may arrive in June from USA. A Kate ela pode chegar em junho nos Estados Unidos. Pode ser. Mas com essa pandemia toda, será que ela vai conseguir chegar no Brasil? Então as chances são menores. Então, fracas possibilidades. Fracas possibilidades. Quando eu faço uma pergunta usando o verbo may, eu estou expressando uma formalidade. May I enter now, Miss Marple? May I enter now, Miss Marple? Posso entrar agora, senhora Marple? Senhorita Marple, posso eu entrar? Então estou usando da minha formalidade, que é muito usado pelos ingleses. Os ingleses são muito mais formais do que os americanos, com certeza. E a proibição, quando eu nego esse may. Eu quero só aqui no quadro mostrar para vocês que esse segundo verbo que nós estamos estudando, que é o verbo may, ele não existe numa forma negativa direta. A negativa de may será a expressão may not. May not. Sempre separados, tá ok? Você não vai juntar may not numa palavra só. Sempre assim, ó, may e o not.
Voltando para cá. Luke may not do the project. Luke may not do the project. O Luke, ele não pode fazer o projeto. Não pode. Proibido para ele. E eu chamei-o de Luke. Talvez eu não tenha intimidade com esse rapaz por ter usado o verbo may. Mas está proibido. Ele não vai poder fazer esse projeto. E o nosso terceiro verbo de hoje é o verbo could. Could. Uma curiosidade do could é porque ele sozinho, ele não existiria. Porque o could é o passado do verbo can. Esses verbos são tão diferentes que o could, no passado, se transforma em outro verbo modal. Could, tradução, poder. Vamos para a nossa relação aqui? Bom, nosso terceiro verbo de hoje estudado é o verbo could. 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 Tradução, poder. Poder, poder e poder. Ok? Poder, poder, poder. Vamos para cá. As funções do verbo could são as mesmas funções do verbo may. Onde você usar o may, você usa o could. Onde você usar o could, você usa o may. Onde você usar o may, você usa o could. Onde você usar o could, você usa o verbo may. Difícil isso? Não, né? Então, could e may são verbos similares. Quais são as funções desse verbo could? Uma possibilidade mais fraca, uma permissão mais formal e também proibição. Exemplo prático de could numa oração. Primeira frase. Edward could help our family. Edward could help our family. O Eduardo poderia ajudar a nossa família. Poderia. Se eu usei o verbo could é porque eu sei que ele tem pouca chance de ajudar. Provavelmente ele seja uma pessoa difícil e não vai ajudar a nossa família, tá? O could, ele expressa essa fraca possibilidade. Could Brian travel with us? Could Brian travel with us? Será que o Brian poderia viajar conosco? Estou falando essa frase talvez para alguém que eu não tenho tanta intimidade. Por isso eu não usei o verbo can, usei o verbo could. Porque o could expressa uma formalidade, ok? Could e may são verbos formais. Can é um verbo informal. Joshua could not receive this money. Joshua couldn't receive this money. Volto para o meu quadro aqui. Eu sei que eu tenho o verbo could e esse verbo could ele existe numa forma negativa. Eu posso sim juntar com not, formando a palavra couldn't. Couldn't. Couldn't é o negativo do could, ok? Posso colocar o could e o not separado? Pode. Tanto pode ser could not quanto couldn't. Você decide o final. Ok? Vamos para cá? Joshua couldn't receive this money. E essas são as três funções do verbo could. Possibilidade fraca, uma permissão formal e uma proibição. Weak possibility, formal permission and prohibition. Prohibition. E a gente encerra a nossa aula de hoje com mais um verbo. Esse é o verbo might. Bem fácil de pronunciar, é quase noite, ó. Might e não night. Might. Tradução, poder. Nosso quarto verbo aqui, ó. Verbo might também significa poder. Na realidade, estamos estudando somente os verbos que significam poder. Verbos que significam poder. É difícil assim de entender? Não, né? Não, né? Might, poder. Única função do verbo might, possibilidade remota. Possibilidade remota é aquela que tem tanta... É muito difícil de acontecer. É muito raro vai acontecer. Por exemplo, ganhar na loteria. Muito difícil ganhar na loteria. Só a Griselda na novela que ganhou aqueles 50 milhões. Eu queria ganhar aqueles 50 milhões dela. Mas as chances de ganhar na loteria são remotas possibilidades. É muito difícil de acontecer. Vocês estudarem em Harvard, nos Estados Unidos, não é impossível. Não é. Porque tem alunos estudando em Harvard. Mas as chances de alguém ir para lá, morar lá, ficar lá, são mínimas. De novo, não são impossíveis. São apenas remotas. Mínimas as chances da ação acontecer. Então o verbo might em inglês, o verbo might, que significa could, o verbo poder. Eu tenho aqui um exemplo, ó. Annie might join in Harvard. Annie might join Harvard. A Annie, ela poderia ingressar em Harvard, mas as chances dela são mínimas. Ela terá que ralar muito, estudar muito, confiar em si própria muito para estudar lá em Harvard, nos Estados Unidos. Ok? Must. Must em inglês. Ele é o próximo verbo modal que será estudado numa próxima aula de inglês. Então, por enquanto, vamos para cá. Nós estamos estudando o verbo can, o verbo may, o verbo could e o verbo might. Eu vou agora
me sentar um pouco, ok? Enquanto vocês vão parar esse vídeo, e vão por alguns instantes voltar ao vídeo e entender, anotar cada uma das funções. O verbo can, 5 funções, o verbo may, 3 funções, o verbo could, as mesmas 3 funções, e o verbo might, somente uma função. Você vai ver, eu vou me sentar um pouco e mais uma vez farei com vocês uma revisão para que vocês entendam o uso do can, could, may e might. Os verbos de modo, e trabalharemos cada um destes verbos aqui, nessa ferramenta magnífica que é a internet. A todos, sejam bem-vindos. Welcome to the English Class by Júlio César. Vejamos então nossa primeira aula. Os verbos de modo são um conjunto de verbos ingleses que possuem diferentes formas, diferentes estilos, diferentes conjugações, e eles são usados como verbos auxiliares dentro de uma plataforma de verbos em inglês. São bem distintos, são bem diferentes, mas não tão difíceis de serem empregados. São um conjunto de 14 verbos e vamos estudar cada um deles aqui e agora. O primeiro verbo destes verbos modais é esse aqui, é o verbo can. Diga comigo, can. Can significa poder e ele sozinho possui 5 funções bastante distintas, bastante diferentes, e conheceremos cada uma das funções do verbo can. Então vejamos então quais são as funções do can. Vamos começar? Primeira delas, capacity. Capacity, que significa capacidade. Exemplo, eu posso andar, eu posso falar, eu posso escrever. Todas estas são minhas capacidades. E capacity é a primeira função do verbo poder em inglês. Função capacidade. Exemplos práticos em inglês. I can drive a car. I can drive a car. I can write. I can write. I can do it for you. I can do it for you. Observaram? Esta é a primeira função do verbo can. A segunda função do verbo can é justamente a função ability. Ability, que em inglês é habilidade. Observe que em inglês ability não se escreve com a letra H, se escreve com A. Ability, habilidade. Habilidade não deixa de ser uma capacidade melhorada. É tudo aquilo que você consegue ou alguém consegue fazer de melhor. Eu posso falar 6 idiomas. Você pode jogar futebol muito bem. Você pode dançar muito bem. Então são algumas de tuas habilidades. She can dance very well. She can dance very well. He can play the football. He can play the football. He drives a very big truck. He drives a very big truck. Perceberam? Quando alguém consegue fazer algo com grande habilidade, esta é a função número 2 do verbo can. Ability, ou em inglês britânico, ability. A terceira função, que se chama, um nome grande, strong possibility. Strong possibility é uma forte possibilidade. Quando uma ação tem grandes possibilidades de ocorrer, algo que você tem quase certeza que vai acontecer, grande chance de acontecer. Mariah can arrive in July. Mariah can arrive in July. Joshua can work with us. Joshua can work with us. Observaram? Grandes chances de uma ação ocorrer. Quando isso acontece, esta é uma forte possibilidade. Em inglês, strong possibility. Essa é a terceira função do verbo can.
A quarta função, ela é muito mais fácil de ser entendida, porque em inglês existem dois tipos de tratamento. Você usa o tratamento formal ou o informal. O formal, quando você não tem grandes intimidades com a pessoa, com o falante. E a informal, quando você tem sim quando você tem E também tem a informal, quando você tem grande intimidade com a pessoa com a qual você está se referindo. Então, exemplo aqui, ó. Can I do it for you, John? Can I do it for you, John? Can I enter, Joshua? Can I enter, Joshua? Can you do it for me, Greg? Can you do it for me, Greg? Perceberam? Eu chamei as pessoas pelo primeiro nome. Porque quando você chama alguém em inglês pelo primeiro nome, você julga ter, assim, uma grande intimidade. E isso é a função número 4, informal permission. Informal permission. Função 4 do verbo can. E a quinta e última função é a função prohibition. Prohibition. Ou seja, proibição. Prohibition. Geralmente essa função é dada quando você proíbe alguém de fazer algo. Exemplo, você não pode entrar no meu quarto. Você não pode sair muito tarde da noite. Você não pode assinar todos esses documentos. Ou seja, você não pode. Está proibido. Prohibition. You can sign this document. You can sign this document. You can't enter at my lab. You can't enter my lab. You can't enter at my lab. Ou seja, está proibido. Esta é a função número 5. Então, vamos aqui recapitular quais são as 5 funções do verbo can. Capacity, ability, strong possibility, informal permission and prohibition. Capacidade, habilidade, possibilidade forte, permissão informal e proibição. Estas são as 5 funções do verbo can. Dando continuidade a estes verbos de modo, temos agora o segundo e terceiro verbos. Os dois verbos, tanto could quanto o verbo may, ambos traduzem-se por poder. Tanto could quanto may traduzem-se por poder. E o interessante é que os dois verbos modais têm exatamente as mesmas 3 funções de aplicação em frases inglesas. As funções são, tanto could quanto o verbo may têm as seguintes funções. A primeira delas é de uma weak possibility. Weak possibility, que significa uma fraca possibilidade. Mínimas chances de algo acontecer. Pequenas chances de algo acontecer. Weak possibility. Exemplo, John may arrive in March. John may arrive in March. Hillary may do it for us. Hillary may do it for us. Alison could live with us. Alison could live with us. Difícil isso? Toda vez que você empregar o could e o may numa frase afirmativa, dá-se uma ideia de weak possibility, uma fraca possibilidade. Ok? Mas o verbo could e o verbo may também expressam uma permissão mais formalizada, algo mais formal. Exemplo, may I enter, Miss Lard? May I enter, Miss Lard? Could I help you, mister? Could I help you, mister? Could I do it for you, John? Could I do it for you, John? Perceberam? Geralmente você vai usar expressões mais formais, como senhor, senhora, mister, madam, sir. Entendeu? Você usa esses termos para expressar formalidade, usando o may e o could no início de frases inglesas para expressar essa formal permission, que é a função número 2, tanto do can quanto do verbo could, quanto do verbo may.
Não se esqueçam. Eu confundi um pouco porque, na realidade, o verbo can é a mesma coisa do could. Could, ele é o passado de can. Could é a forma passada do verbo can. Na realidade, sim, são o mesmo verbo. Agora, se eu negar o could, formando a expressão couldn't, e se eu negar o may, separado, ó, may not, couldn't e may not, dá-se uma ideia de proibição. You couldn't enter at my classroom. You couldn't enter at my classroom. Proibido. You may not let it to leave. You may not let it to leave. Você não pode, está proibido. E esta é a função número 3 desses próximos 2 verbos de modo. Could.